Hoje eu vim falar para vocês sobre candidíase, mas não é qualquer candidíase não. Não é aquela que a gente estuda quando faz o estudo das infecções sexualmente transmissíveis. Estou falando de uma espécie de candidíase que vem tomando a mídia nos últimos tempos. É claro, se é notícia fresca, se é relacionada à biologia, à saúde em si, surge às vezes aquela necessidade clássica. Alguém tem que explicar. A candidíase clássica, a infecção sexualmente transmissível, na sua maioria das vezes, é causada por um fungo, uma levedura conhecida como Candida albicans. Geralmente, essa candidíase é sintomática nas mulheres e dá na região genital um prurido muito grande. E se você não sabe o que é prurido, eu te falo, é coceira. E assim, algumas mulheres relatam coceiras violentas mesmo, muito incômodas. Também pode causar uma irritação local e um corrimento vaginal. Nos homens, essa candidíase geralmente é assintomática. E aí vem até um processo bastante importante, que quando a mulher tem parceiro fixo e ela tem recorrentes infecções por cândida, o ideal é que tanto o homem quanto a mulher façam um tratamento, porque não adianta tratar a mulher e o homem, como é assintomático, às vezes não sabe que tem o fungo, fica reinfectando nela o tempo inteiro, tá? Uma dicasinha aí para os casais. E antes que você venha aqui no vídeo fomentar preconceitos, eu quero fazer também uma parte, tá? Vamos tirar a ideia da cândida como uma doença de quem tem comportamentos promíscuos. Eu odeio esse termo, mas eu estou tentando só ser didático, tá? Ou então fazer aquela alusão, por incrível que pareça, está passando na minha rua agora o carro da Cândida. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas fazer aquela alusão de falta de higiene com a doença não tem nada a ver, tá? A cândida ela pode ser, entre outras formas, transmitida por conta de um aumento da temperatura da região genital, tá? Principalmente por uso de calças durante um período prolongado, não deixar aquela região hiperventilada e tudo mais, porque o fungo está em tudo quanto é lugar. Ele pode estar, inclusive, como um comensal na nossa pele. Mas não é da Candida albicans que nós estamos falando, a Cândida que causa a candidíase clássica. A Cândida que traz esse vídeo, que é a motivadora da realização desse vídeo, é a Cândida auris, uma espécie de Cândida que é um fungo oportunista. E aí você me pergunta, Tiago, o que é um fungo oportunista? Não é um fungo que está tentando por um perfil falso no Mercado Livre te passar um golpe, ou então aquele fungo que liga na sua casa dizendo que sequestrou teu filho, ou então aquele fungo que está na rua dizendo que tem um bilhete premiado que não pode sacar, procurando aí alguns senhores e senhoras de idade para poder ganhar um dinheirinho. Golpezinho bem velho esse. Fungo oportunista é aquele que, em uma situação de fragilidade do hospedeiro, ele desenvolve uma infecção. Geralmente porque o sistema imunológico do hospedeiro está fragilizado, está com sua ação diminuída. E por ser um fungo oportunista, por entrar no organismo do hospedeiro quando já há uma situação que é bem grave, é muito difícil identificar esse fungo no começo da infecção. Há também uma dificuldade de exames laboratoriais de identificar a espécie da Cândida como Cândida auris, e todo esse processo acaba favorecendo o quadro clínico, não favorecendo o paciente. E também por ser um fungo oportunista, é muito comum a gente encontrar ele fazendo o seu papel de agente infeccioso em pessoas que estão hospitalizadas. Tanto que esse fungo foi diagnosticado no Brasil pela primeira vez no meio da pandemia de Covid-19, onde a gente tinha UTIs cheias, isso lá em 2020. Porém, no mundo ele não é tão recente. O primeiro diagnóstico foi feito no Japão no ano de 2009.
E como a transmissão da Candida auris se dá? Por dois fatores, por dois meios muito simples. O primeiro, pelo contato pessoa-pessoa. Lembrando que, a exemplo do que acontece com a Candida albicans, a Candida auris pode estar presente na pele de alguém sem ter sintoma algum. E aí facilita um pouquinho na hora do contato com alguém que está imunodeprimido. A outra forma é a via pessoa, objeto, pessoa. Então, uma pessoa que está com fungo, mesmo que seja de forma assintomática, contamina um objeto e esse objeto pode contaminar uma outra pessoa. E aí entra o cuidado dentro dos hospitais, para que a gente tenha uma ação de higienização muito forte para evitar a contaminação dos objetos e também hábitos de higiene, principalmente antes de procedimentos pelos profissionais da saúde, para evitar que eles tenham esse fungo de uma maneira assintomática e possam transmitir para um paciente imunodeprimido. Nesse momento, eu acredito que você já entendeu bem o mecanismo da Candida auris. Eu acho que isso está bem claro para você, mas com certeza sua cabecinha está formulando uma pergunta importantíssima. Por que que esse fungo é considerado um superfungo? E aí eu tenho dois motivos muito grandes para isso. O primeiro é que ele possui uma grande resistência, tanto quanto a temperaturas, podendo suportar temperaturas de até 42 graus, quanto em durabilidade em superfícies, podendo ficar num objeto contaminado por meses. Pensa numa maca de hospital, por exemplo. Grave, não? O segundo fator que traz para esse fungo o título de superfungo é que ele é resistente a uma grande quantidade de antimicóticos, que são os remédios para fungos disponíveis no mercado. E aí, obviamente, se eu tenho essa resistência, o tratamento convencional muitas vezes não vai fazer efeito. E em um paciente imunodeprimido, esse fungo pode causar uma infecção generalizada e a taxa de mortalidade dele é bem alta se comparada a outras doenças. Mas, dito tudo isso, eu tenho uma notícia boa. Você não precisa se preocupar. A gente não está falando de uma doença transmitida de uma maneira fácil e trazendo sintomas de uma maneira fácil, como foi o caso da Covid-19, pensando na pandemia mais recente que a gente teve no mundo, tá? Isso é um benefício. O perigo mesmo está para quem está imunodeprimido ou internado em hospital, principalmente em um leito de UTI. Essa é a grande faixa de risco que nós temos na nossa população. Tanto é que o surto que a gente teve em Pernambuco ano passado, com mais de 30 casos, foi um surto em pessoas hospitalizadas, tá? E agora esse fungo chegou no estado de São Paulo. É a notícia mais recente que a gente teve, que em maio nós tivemos um caso de um bebê prematuro internado no hospital da Unicamp que contraiu o superfungo, que contraiu a Candida auris. E, como de costume, você já sabe, sempre que aparecer uma notícia que envolva saúde, biologia, ciência, eu virei aqui para poder deixar as coisas mais claras para vocês. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, o @Renologia, Twitter, Instagram, TikTok e também no Kawaii. E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, deixar o like nesse e em outros vídeos, porque afinal de contas, aqui é o seu canal de biologia.